Capítulo 4. Mal danado propõe um brinde. O cenário é o inferno. No jantar anual da Academia de Treinamento de Tentadores para Jovens Demônios, o diretor Dr. Remeleca acabou de brindar a saúde dos seus convidados. Mal danado, que é o convidado de honra, levanta-se para responder. Senhor diretor, Vossa Eminência, vossas desgraças, queridos espinhosos, sombrios e gentis demônios. É costume, nessas ocasiões, que o orador se dirija principalmente àqueles entre vocês que acabaram de se graduar e que assumirão muito em breve o posto oficial de tentador na Terra. E trata-se de um costume ao qual vou me submeter voluntariamente. Lembro-me muito bem do quanto eu tremia enquanto esperava a minha primeira nomeação. Espero e acredito que cada um de vocês esteja nessa mesma expectativa. Sua carreira está diante de vocês. O inferno espera e exige que ela seja, como foi a minha, de sucesso estrondoso e contínuo. Se não for, vocês sabem o que espera. Não desejo reduzir o elemento de terror pleno e realista à perseverante ansiedade que deve agir como chicote e esporão para os seus esforços. Quantas vezes vocês vão invejar os humanos por sua capacidade de dormir? Ainda assim, ao mesmo tempo, desejo colocar diante de vocês uma visão moderadamente encorajadora da situação estratégica como um todo. Seu temido diretor nos brindou com um discurso cheio de questões que incluíam um pedido de desculpas pelo banquete que ele colocou diante de nós. Bem, gentis demônios, a culpa não é dele. Mas seria vão negar que as almas humanas em cuja angústia nos banqueteamos nessa noite eram de péssima qualidade. Nem mesmo as maiores habilidades culinárias de nossos atormentadores as tornaria menos insípidas. Ah, como seria maravilhoso poder abocanhar novamente um Farinata, um Henrique VIII, ou mesmo um Hitler. Eles eram realmente crocantes, uma fúria, um egocentrismo, uma crueldadezinha que só perde mesmo em robustez para as nossas. Eles impunham uma deliciosa resistência ao serem devorados e aqueciam nossas entranhas ao serem engolidos. Em vez disso, qual foi o cardápio de hoje? Tivemos uma autoridade municipal ao molho de corrupção, mas, particularmente, não pude detectar nele nenhum sabor de avareza realmente apaixonada e brutal, tais como as que curtíamos nos grandes magnatas do século passado. Será que ele não era, inequivocamente, um homem baixo? Uma criatura mesquinha, enriquecida por lucros ilícitos, com bolsos cheios de piadinhas medíocres, da vida privada e de subornos que eram negados em seus discursos públicos repletos de insípida trivialidade? Uma pessoinha imunda e insignificante que se afundou na corrupção, que só se percebe corrupta quando faz o que todo mundo faz? Depois desse prato, tivemos o cozido de adúlteros. Será que vocês conseguiriam distinguir, nesse prato, algum traço de luxúria plenamente inflamada? Desafiadora, rebelde e insaciável? Eu não pude degustá-lo. Para mim, todos eles tinham o gosto de imbecis subsexuados, que cambaleavam ou saltitavam para a cama errada em resposta automática a propagandas sexys, ou para fazê-los se sentirem modernos e emancipados
ou para se reafirmarem quanto à sua virilidade ou sua normalidade, ou mesmo porque não tinham nada melhor para fazer. Francamente, no meu caso, que já provei uma messalina ou um Casanova, aquele cozido era de dar náuseas. O sindicalista, acompanhado de uma guarnição de conversa fiada, talvez fosse um pouquinho melhor. Ele causou um verdadeiro dano. Trabalhou, não completamente inconsciente do que fazia, para causar derramamento de sangue, fome e a extinção da liberdade. Sim, de certa forma, foi isso mesmo que ele fez. E como fez? Ele pensava muito pouco nesses objetivos supremos. Tudo o que dominava a sua vida era a obediência ao partido, a importância que atribuía a si mesmo e, acima de tudo, a mera rotina. Mas aqui vem o X da questão. Do ponto de vista gastronômico, tudo isso é deplorável. Mas espero que nenhum de nós ponha a gastronomia em primeiro lugar. Será que ela não é, em outro sentido, muito mais séria, cheia de esperança e de promessas? Considere primeiro a mera quantidade. A qualidade pode mostrar-se sofrível, mas nunca tivemos uma abundância maior de almas desse tipo do que agora. E aí está o nosso triunfo. Somos tentados a dizer que almas assim, ou os poços de lama do que outrora já foram almas, mal valem a pena serem condenadas ao inferno. Sim, mas o inimigo, qualquer que seja o motivo inescrutável e perverso, considerou-os dignos do esforço de serem salvos. Acreditem, ele foi mesmo capaz de tal coisa. Vocês, jovenzinhos, que ainda não estão ativamente engajados, não fazem ideia do tamanho do esforço e da suave habilidade necessários para capturar cada uma dessas criaturazinhas miseráveis. A dificuldade está em sua pequenez e debilidade. Eram vermes de mente tão confusa, tão passivamente responsiva ao ambiente, que foi com esforço hercúleo que os elevamos àquele nível de clareza e de deliberação, na qual lhes fosse possível cometer um pecado mortal. O negócio era elevá-los o bastante, mas nenhum milímetro a mais, que já chegaria ao excesso. Pois, se chegasse a esse ponto, é claro que tudo estaria possivelmente perdido. Uma venda poderia ter-lhe caído dos olhos. Eles poderiam vir a se arrepender. Por outro lado, se sua elevação ficasse aquém, muito possivelmente eles teriam se qualificado para o limbo como criaturas que não eram adequadas nem para o céu, nem para o inferno. Coisas que tenho falhado em obter o grau são deixadas para afundar para sempre numa subhumanidade mais ou menos satisfeita. Em cada indivíduo, a escolha pelo que o inimigo chamaria de caminho errado dificilmente se atribui, se é que se pode atribuir, a um estado de completa responsabilidade espiritual. Eles não entendem nem a fonte, nem o caráter real das proibições que estão violando. Suas consciências quase inexistem fora do contexto da atmosfera social que as envolve. E é claro que conseguimos que sua própria linguagem ficasse toda maculada e confusa. O que seria um suborno na profissão de um deles é formulado como uma pequena gratificação ou presente na dos outros. O primeiro trabalho dos tentadores é o de consolidar essas escolhas das estradas para o inferno e torná-las um hábito por meio das constantes repetições. Mas, em seguida, e isso era o mais importante, é preciso transformar o hábito em um princípio
que a criatura esteja preparada para defender. Depois disso, tudo andará bem. A conformidade para com o ambiente social, primeiro meramente instintiva ou mesmo mecânica. Afinal, como é que uma gelatina poderia não se conformar ao seu meio? Se torna então um credo ou um ideal não reconhecido de pertencimento ou de ser igual a um grupo. A mera ignorância da lei que eles transgrediram se tornou uma teoria vaga a esse respeito. Lembre-se de que eles não entendem nada da história. Uma teoria expressamente chamada de moralidade, seja a convencional, a puritana ou a burguesa, assim, gradativamente, vem a existir no centro da criatura um núcleo duro, apertado e ajustado, de resolução para continuar sendo o que é e até mesmo para resistir aos humores que tendem à mudança. Trata-se de um núcleo muito pequeno, em nada reflexivo. Eles são ignorantes demais, tampouco desafiador. Sua pobreza emocional ou imaginativa os exclui de cara. Quase a seu próprio modo, afetado e hipócrita, como uma pedra ou um câncer muito jovem, mas vai servir aos nossos propósitos. Aqui, pelo menos, teremos uma rejeição real e deliberada, embora não plenamente articulada, do que o inimigo chama de graça. Esses são, portanto, dois fenômenos bem-vindos. Primeiro, a abundância das nossas capturas. Por mais insosso que seja nosso cardápio, não corremos o risco de passar fome. E, em segundo lugar, o triunfo. As habilidades de nossos tentadores nunca estiveram tão em alta. Mas a terceira moral que eu ainda não tracei é a mais importante de todas. Os tipos de almas cujo desespero e cuja ruína, bem, não vou dizer que festejamos, mas, em todo caso, nos sustentam, essa noite estão crescendo em número e continuarão a crescer. Nossos conselheiros do comando inferior nos garantem que isso é assim, e nossas ordens são no sentido de orientar todas as nossas táticas em vista dessa satisfação. Os grandes pecadores, aqueles nos quais as paixões vivas e geniais foram levadas para além dos limites, e aqueles nos quais uma concentração imensa de vontade foi devotada para objetos que o inimigo abomina, não desaparecerão de todo. Antes, por certo, ficarão mais raros. Nossas capturas serão cada vez mais numerosas, mas consistirão cada vez mais de lixo. Lixo que tempos atrás lançaríamos para Cérbero e para os cães infernais, pois não seria apropriado para o consumo diabólico. E há duas coisas que gostaria que vocês entendessem a esse respeito. Primeiro, que por mais depressivo que isso pudesse parecer, seria, na verdade, uma mudança para melhor. E, em segundo lugar, eu chamaria a atenção de vocês para os meios que permitissem que ela fosse gerada. Trata-se de uma mudança para melhor. Os grandes e deliciosos pecadores são feitos do mesmo material que aqueles fenômenos horríveis, os grandes santos. O desaparecimento virtual desse tipo de ingrediente pode significar refeições insípidas para nós. Mas será que isso também não significa frustração e fome absolutas para o inimigo? Ele não criou os humanos, não se tornou um deles e morreu entre eles, torturado apenas para produzir candidatos ao limbo, humanos fracassados. Queria torná-los santos, deuses, seres como ele mesmo. Não será a monotonia de sua tarifa atual um preço bem pequeno a pagar pelo conhecimento delicioso de que todo o grande experimento dele está se extinguindo? Mas não é só isso. À medida que os grandes pecadores estão diminuindo,
em quantidade e perdendo sua individualidade, os grandes pecadores vão se tornando agentes mais eficazes para nós. Todo e qualquer ditador, ou mesmo um demagogo, quase toda estrela de cinema, o cantor romântico, é capaz de arrastar dezenas de milhares de ovelhas humanas consigo. Elas se oferecem, ou melhor, o que sobrou delas, a qualquer um deles, e por cada um deles, a nós. Pode chegar um tempo em que não teremos mais nenhuma preocupação com qualquer tentação individual, exceto no caso de algum deles. Capture o flautista mágico e todos os ratos o seguirão. Mas será que vocês se dão conta do sucesso que tivemos em reduzir toda a raça humana ao nível de cifras numéricas? Isso não aconteceu por acaso. Tem sido a nossa resposta. Que resposta magnífica a um dos desafios mais sérios que jamais tivemos de enfrentar. Vamos relembrar a essa altura qual era a situação da humanidade na segunda metade do século XIX, a época em que parei de ser um tentador praticante e fui recompensado com o posto administrativo. O grande movimento rumo à liberdade e à igualdade entre os seres humanos já carregava, naquele tempo, frutos sólidos e amadurecidos. A escravidão havia sido abolida. A guerra de independência dos Estados Unidos havia sido vencida. A Revolução Francesa havia sido bem-sucedida. A tolerância religiosa estava em franco crescimento por quase todos os lados. Em suas origens, havia muitos elementos que estavam a nosso favor naquele movimento. Havia, misturado a ele, muito ateísmo, muito anticlericalismo, muita inveja e sede de vingança, até mesmo algumas tentativas bem absurdas de reviver o paganismo. Não era fácil determinar qual deveria ser a nossa própria postura diante disso. Por um lado, havia sido um golpe amargo para nós, e ainda é, que qualquer tipo de homem que estivesse com fome fosse alimentado, e qualquer que por muito tempo tivesse estado em cadeias devesse tê-las arrancadas. Mas, por outro lado, havia tanta rejeição à fé no movimento, tanto materialismo, secularismo e ódio, que nos sentimos na obrigação de encorajá-lo. Mas, ao fim da segunda metade do século, a situação era muito mais simples e também mais ameaçadora. No setor inglês, onde eu vi do fronte de batalha a maior parte de meus serviços, uma coisa terrível aconteceu. O inimigo, com a sua destreza de manobras usual, havia se apropriado amplamente desse movimento progressivo ou libertador e o havia pervertido para os seus próprios fins. Muito pouco de seu velho aspecto anticristão remanesceu. O perigoso fenômeno chamado socialismo cristão estava efervescente. Os donos de fábricas à moda antiga que enriqueciam à custa de trabalho suado, em vez de serem assassinados pelos trabalhadores, nós poderíamos ter usado isso em nosso favor. Estavam sendo vistos com maus olhos pela sua própria classe. Os ricos estavam cada vez mais abrindo mão de seu poder, não em face de uma revolução e de uma compulsão, mas em obediência às suas próprias consciências. Quanto aos pobres, que se beneficiaram disso, estavam se comportando de uma maneira bastante decepcionante. Em vez de usarem sua recém-adquirida liberdade, como razoavelmente esperávamos, para o massacre, para o estupro, para o saque ou até mesmo para a embriaguez perpétua, eles estavam perversamente engajados em se tornar mais limpos, mais ordeiros, mais econômicos, mais bem educados e até mesmo mais virtuosos. Acreditem em mim, gentis demônios. A ameaça de algo parecido com um estado verdadeiramente saudável da sociedade parecia então iminente. Graças ao nosso Pai nas profundezas, essa ameaça foi afastada. Contra-atacamos em 2 níveis.
Do mais profundo, nossos negociadores conseguiram chamar à plena vida um elemento que havia estado implícito no movimento desde os primeiros dias. Oculto no coração dessa luta pela liberdade, havia um ódio profundo pela liberdade pessoal. Aquele homem valoroso chamado Rousseau foi o primeiro a revelar isso. Em sua Democracia Perfeita, como vocês devem se lembrar, somente a religião do Estado é permitida, a escravidão é restaurada e disse ao indivíduo que o que ele verdadeiramente desejou, embora não soubesse disso, era o que o governo lhe dizia para fazer. A partir desse ponto, via Hegel, outro propagandista indispensável que está do nosso lado, nós forjamos facilmente tanto o Estado nazista como o comunista. Tivemos um sucesso considerável, até mesmo na Inglaterra. Outro dia ouvi dizer que nesse país, sem uma autorização, uma pessoa não poderia derrubar sua própria árvore com o seu próprio machado, transformá-la em tábuas com sua própria serra para construir um depósito no seu próprio quintal. Esse foi nosso contra-ataque em um dos níveis. Vocês que não passam de iniciantes não serão incumbidos de um trabalho que exija esse nível de confiança. Vocês serão tentadores de pessoas particulares. Contra esses, ou por meio desses, nossos contra-ataques assumem uma outra forma. Democracia é a palavra que vocês devem usar para mantê-lo no cabresto. O ótimo trabalho de corrupção da língua humana que nossos especialistas em filologia já fizeram torna desnecessário alertá-los para o fato de que eles nunca poderão dar a esta palavra um sentido claro e definível. Aliás, eles não o teriam de qualquer maneira. Jamais lhe ocorrerá que a democracia é propriamente o nome de um sistema político de votação, e que isso tem apenas uma conotação muito tênue e remota com o que vocês estão tentando lhes vender. Nem, é claro, jamais deverão receber a permissão para levantar a questão de Aristóteles, se o comportamento democrático significa o comportamento preferido pelas democracias ou o comportamento que vai preservar a democracia. Pois, se eles o fizerem, dificilmente lhes deixará de ocorrer que essas coisas não têm de ser iguais. Vocês devem usar a palavra como se fosse puramente mágica. Caso prefiram, usem-na apenas pelo seu poder mercadológico. Trata-se de um nome que eles veneram. E é claro que está associado ao ideal político de que os homens devam ser tratados com igualdade. E vocês, então, deveriam fazer uma transição furtiva na mente deles, desse ideal político para uma crença objetiva de que todos os homens são realmente iguais. Especialmente aqueles homens que vocês estiverem manipulando. Consequentemente, vocês podem usar a palavra democracia para sancionar o mais degradante e também o menos apreciável de todos os sentimentos humanos. Podem fazê-lo assumir um tipo de conduta não apenas descarada, mas até com certo brilho positivo de autoaceitação, que, se não for defendida pela palavra mágica, será ridicularizada por todos. O sentimento ao qual me refiro, obviamente, é aquele que predispõe uma pessoa a dizer: eu sou tão bom quanto você. A primeira e mais óbvia vantagem disso é que, dessa forma, vocês o induzem a fazer de uma bela e deslavada mentira o centro de sua vida. Não quero dizer com isso apenas que o que afirmam seja pura e simplesmente falso, que eles não se equiparam em termos de bondade, honestidade e bom senso aos outros mais do que nas suas medidas de peso e altura ou na largura de sua cintura. Quero dizer
que nem mesmo eles acreditam nisso. Nenhuma pessoa que diga, eu sou tão bom quanto você, acredita nisso. E ele não o diria se acreditasse. O cão São Bernardo jamais dirá isso para um cachorro de brinquedo, nem o estudioso para o ignorante, nem a pessoa que tem um emprego para um mendicante, nem a mulher bonita para aquela de aparência mediana. A reivindicação de igualdade, fora do campo estritamente político, é feita apenas por aqueles que se sentem, de uma forma ou de outra, inferiores. O que ela expressa são precisamente a coceira, a esperteza, a consciência distorcida de uma inferioridade que o paciente se recusa a aceitar. E, por isso, ele se sente ofendido. Sim, e, portanto, ressente-se de qualquer tipo de superioridade nos outros. Passa a caluniá-la e a desejar o seu aniquilamento. Na verdade, suspeita que a mera diferença seja uma reivindicação de superioridade. Ninguém deve ser diferente dele na voz, nas roupas, nas maneiras, nas recreações, nas preferências de comida. Lá vai alguém que fala inglês de modo mais claro e agradável aos ouvidos do que eu. Deve ser uma afetação vil, arrogante, cheia de pompa. Aqui está um camarada que diz não gostar de cachorros. Sem dúvida, pensa que é bom demais para eles. Lá vai outro que não pôs uma moeda no jukebox. Deve ser um daqueles eruditos que faz tudo para ser notado. Se eles fossem o tipo certo de sujeito, seriam igualzinhos a mim. Não têm o direito de ser diferentes. É antidemocrático. Agora, esse fenômeno útil não é nenhuma novidade. Tornou-se público e notório pelo nome de inveja, coisa que já era conhecida dos seres humanos há milhares de anos. Mas, até aqui, eles sempre a consideraram o vício mais odioso e também o mais cômico de todos. Os que estavam conscientes de sentir inveja tinham vergonha disso. Aqueles que tinham a consciência dela não a perdoavam nos outros. A novidade prazerosa da situação presente é que vocês podem sancioná-la, torná-la respeitável ou até louvável, pelo uso encantatório da palavra mágica democrático. Sob a influência desse encantamento, aqueles que são, de um modo ou de outro, inferiores, podem se dedicar de forma mais intensa e com mais sucesso do que nunca a puxar para baixo todo o restante do mundo, trazendo-os ao seu próprio nível. Mas isso não é tudo. Sob a mesma influência, aqueles que chegaram ou puderam chegar mais perto da humanidade no sentido mais genuíno, na verdade, se afastaram dela, precisamente por medo de serem antidemocráticos. Fui informado a partir de fontes seguras de que os jovens de hoje muitas vezes suprimem um gosto incipiente por música clássica ou boa literatura, porque isso os impediria de serem iguais a todo mundo, e que as pessoas que realmente desejassem ser e recebessem a graça que as capacita para serem honestas, castas ou temperantes a recusam, pois aceitá-la poderia torná-las diferentes, ofender novamente a normalidade das coisas, tirá-las do círculo da irmandade, prejudicar sua integração com o grupo. Elas poderiam tornar-se indivíduos. Que horror! Tudo está resumido na prece que supostamente uma jovem pronunciou recentemente. Ó Deus, faça de mim uma garota normal do século XX. Graças aos nossos esforços, isso vai significar cada vez mais. Faça de mim uma devassa, uma débil mental, uma parasita. Nesse meio tempo, como um efeito colateral bem-vindo, aos poucos, cada vez menos,
que não se encaixam na normalidade, tornando-se, como todo mundo, de forma regular, homogênea e integrada, tendem cada vez mais a se tornarem os verdadeiros pedantes, excêntricos, que todo mundo de qualquer forma já achava que eles eram. Pois a suspeita muitas vezes gera aquilo que se suspeitava, já que, independentemente do que eu faça, os vizinhos vão me achar uma bruxa ou um agente comunista, aquilo de que me rotularem irei acabar me tornando. Em consequência disso, temos agora uma inteligentícia que, embora seja muito pequena, é muito útil à causa do inferno. Mas isso não passa de um efeito colateral. Gostaria de fixar a sua atenção no movimento vasto, completo, rumo ao descrédito e, finalmente, à eliminação de todo o tipo de excelência humana, moral, cultural, social ou intelectual. E não é lindo ver como a democracia, no sentido mágico, está agora fazendo para nós todo o trabalho outrora feito pelas ditaduras mais antigas e pelos mesmos métodos? Vocês se lembram da história de como um dos ditadores gregos, eles o chamavam de tiranos na época, enviou um mensageiro a outro ditador para solicitar seu conselho sobre os princípios do governo? O segundo ditador conduziu o mensageiro a um milharal e lá cortou com sua foice todas as hastes que estivessem a 1 centímetro acima do nível das outras. A moral da história é simples. Não admita que ninguém entre os seus súditos se destaque. Não deixe sobreviver ninguém que seja mais sábio, melhor, mais famoso ou até mesmo mais bonito que a massa. Passe a régua em todos para ficarem no mesmo nível. Todos escravos, todos números, todos zés ninguéms, todos iguais. Assim, os tiranos podem, em certo sentido, praticar a democracia. Mas agora a democracia é capaz de fazer o mesmo trabalho sem qualquer outra tirania que não seja sua própria. Ninguém agora necessita passar pelo campo com uma foice. As hastes menores vão agora passar a cortar fora as pontas das mais altas. As grandes começarão a cortar as suas próprias pontas, pelo desejo de serem como todo mundo. Já disse que garantir a danação dessas almazinhas, dessas criaturas que quase deixaram de ser indivíduos, é uma tarefa árdua e ardilosa. Mas, se vocês fizerem o esforço necessário e empregarem suas habilidades, poderão prever, com certo grau de certeza, o resultado. Os grandes pecadores parecem uma presa mais fácil de capturar, mas acontece que eles são imprevisíveis. Mesmo depois de vocês os manipularem por 70 anos, o inimigo poderá muito bem arrancá-los das suas garras no ano seguinte. Vejam bem, eles são capazes de um arrependimento verdadeiro. Eles têm uma consciência da culpa verdadeira. Se as coisas tomarem o rumo errado, estarão tão prontos a desafiar as pressões sociais em nome do inimigo quanto estavam para desafiá-las em nosso nome. De certa forma, é mais trabalhoso rastrear e golpear uma mosca que foge rapidamente do que atirar a pouca distância num elefante selvagem. Mas o elefante dará mais trabalho se vocês não forem bons de mira. A minha experiência, como já disse, deu-se no setor inglês e ainda recebo mais notícias a respeito dele do que dos outros setores. Assim, o que eu vou dizer agora poderá não se aplicar totalmente aos setores nos quais alguns de vocês vão atuar, mas vocês poderão fazer as adaptações necessárias quando chegarem lá.
Apesar disso, quase que com certeza, o que direi terá alguma aplicação. Se ela for muito pequena, vocês deverão trabalhar para fazer com que o país de que estiverem encarregados se torne mais parecido com aquilo em que a Inglaterra já se tornou. Naquela terra promissora, o espírito do "eu sou tão bom quanto você" já passou a ser mais do que uma influência puramente social e começa a se infiltrar no sistema educacional. Não sei dizer com certeza até onde ele chegou no presente momento, e isso não importa. Uma vez que tenham entendido qual é a tendência, poderão facilmente prever seus desdobramentos futuros, especialmente se nós mesmos desempenharmos um papel nesses desdobramentos. O princípio básico da nova educação é que os alunos ignorantes e vagabundos não devem se sentir inferiores aos alunos inteligentes e esforçados. Isso seria antidemocrático. Essas diferenças entre os alunos, porque se trata muito obviamente de diferenças puramente individuais, precisam ser disfarçadas. Isso pode ser feito em vários níveis. Nas universidades, as provas devem ser elaboradas de tal forma que quase todos os alunos obtenham boas notas. Os vestibulares devem ser feitos para que todos ou quase todos os cidadãos possam entrar nas universidades, quer tenham a capacidade ou o desejo de se beneficiarem com uma educação superior, quer não. Nas escolas, as crianças que forem muito estúpidas ou preguiçosas demais para aprender línguas, matemática e ciências podem ser levadas a fazer aquilo que as crianças costumavam fazer em seu tempo livre. É possível deixá-las, por exemplo, fazer bonequinhos de lama e dar a isso o nome de modelagem. Mas, em todo esse tempo, em nenhum momento deve-se mencionar o fato de elas serem inferiores às crianças que estão empenhadas. Não importa qual seja a bobagem em que estiverem envolvidas. A nova educação deve contemplar, penso, que os ingleses já estejam usando essa expressão, a igualdade de valor. E é possível conceber um esquema ainda mais drástico. As crianças que estiverem aptas a passarem para uma classe mais adiantada podem ser mantidas na classe anterior, usando métodos artificiais, com a justificativa de que as outras poderiam contrair algum tipo de trauma. Por Beelzebub, que palavra mais útil! Por serem deixadas para trás. Assim, o aluno mais inteligente permanecerá democraticamente acorrentado a seus colegas da mesma idade por toda a sua carreira escolar, e um menino capaz de compreender Ésquilo ou Dante será obrigado a ficar sentado ouvindo seus contemporâneos tentando soletrar "Vovô viu a uva". Em uma palavra, não seria absurdo esperar pela extinção virtual da educação quando o espírito do "eu sou tão bom quanto você" tiver terminado de abrir seu caminho. Todos os incentivos para aprender e todas as penalidades por não se querer aprender vão desaparecer. Os poucos que possam querer aprender serão pervertidos. Afinal, quem são eles para querer se destacar de seus colegas? De qualquer forma, os professores, ou devo dizer, as babás, estarão muito ocupados dando assistência aos ignorantes e tapinhas nas suas costas para gastar seu tempo com o ensino de verdade. Não temos mais que planejar e trabalhar duro para espalhar prepotência imperturbável e ignorância incurável entre os homens. Os pequenos vermes farão isso por nós. É claro que isso só aconteceria se toda a educação se tornasse estatal. E é isso mesmo que vai acontecer, pois faz parte do mesmo movimento.
Os impostos designados para esse propósito estão liquidando a classe média, a classe que estava preparada para salvar, gastar e fazer sacrifícios a fim de dar educação para seus filhos em escolas particulares. A extinção dessa classe, além de se associar à extinção da educação, felizmente, é um efeito inequívoco do espírito que diz: eu sou tão bom quanto você. Foi esse, afinal de contas, o grupo social que deu aos humanos a maioria absoluta dos seus cientistas, médicos, filósofos, teólogos, poetas, artistas, compositores, arquitetos, juristas e administradores. Se algum dia houve um feixe de trigo que necessitava que suas pontas fossem cortadas, com certeza era esse. Como um político inglês observou não muito tempo atrás, uma democracia não deseja grandes homens. Seria despropositado perguntar a essa criatura se por desejar ela quer dizer necessitar ou gostar, mas é melhor deixar as coisas claras, pois aqui a questão de Aristóteles surge de novo. Nós, no inferno, daríamos as boas-vindas ao desaparecimento da democracia no senso estrito da palavra, o tal sistema político. Como todas as outras formas de governo, a democracia trabalha muitas vezes ao nosso favor, mas, de uma maneira geral, ela está menos do nosso lado do que as outras formas. E o que temos de nos dar conta é que a democracia, no sentido diabólico, eu sou tão bom quanto você, ser como todo mundo, pertencimento ao grupo, é o instrumento mais refinado que podemos ter para extirpar as democracias políticas da face da Terra. Pois a democracia, ou o espírito democrático, no sentido diabólico, produz uma nação desprovida de grandes homens, uma nação composta essencialmente de analfabetos, seres moralmente frouxos pela falta de disciplina na juventude, cheios de autoconfiança que as bajulações criaram em cima da ignorância, e molengas em virtude de toda uma vida de mimos. É nisso que o inferno deseja que todas as pessoas democráticas se tornem, pois quando uma nação assim entra em conflito com uma nação em que os filhos foram postos para estudar, onde o talento é colocado em um alto patamar, e onde a massa ignorante não é autorizada a ter nenhuma voz em assuntos públicos, apenas um resultado é possível. Recentemente, uma democracia surpreendeu-se ao descobrir que a Rússia a havia superado no avanço científico. Que exemplar delicioso de cegueira humana! Se toda aquela sociedade tem a tendência de se opor a qualquer tipo de excelência, como é que esperava que seus cientistas fossem excelentes? Nossa função é encorajar o comportamento, as maneiras, toda a disposição mental que as democracias naturalmente preferem e apreciam, porque são precisamente as coisas que, se descontroladas, irão destruir a democracia. Vocês podem até mesmo perguntar-se por que os próprios humanos não enxergam isso. Mesmo que não tenham lido Aristóteles, isso seria antidemocrático. Era de se esperar que a Revolução Francesa lhes tivesse ensinado que o comportamento que os aristocratas apreciam naturalmente não é o comportamento que preserva a aristocracia. Então, eles poderiam ter aplicado o mesmo princípio a todas as formas de governo. Mas eu não gostaria de terminar nesse tom. Eu jamais gostaria. O inferno nos livre de encorajar em suas mentes a ilusão que vocês têm de incutir nas mentes de suas vítimas humanas, de que o destino das nações seja em si mesmo mais importante do que aquele de almas individuais. A derrota de povos livres
e a multiplicação de estados escravos são para nós um meio, além, é claro, de ser divertido. Mas o fim real é a destruição de indivíduos, pois somente os indivíduos podem ser salvos ou condenados, tornar-se filhos do inimigo ou nosso alimento. O valor supremo para nós de qualquer revolução, guerra ou fome está na angústia individual, na traição, no ódio, na raiva e no desespero que elas são capazes de produzir. Eu sou tão bom quanto você é um meio útil para a destruição de sociedades democráticas. Mas essa ideia tem um valor muito mais profundo como um fim em si mesma, como um estado mental que, ao excluir a humildade, a caridade, a satisfação e todos os prazeres da gratidão ou da admiração, desvia um ser humano de quase toda a estrada, que poderia, por fim, conduzi-lo aos céus. Mas vamos agora à parte mais prazerosa de minha tarefa. É minha incumbência propor um brinde em nome dos convidados, à saúde do diretor Remeleca e da Academia de Treinamento de Tentadores. Encham suas taças. O que é isto que estou vendo? É esse delicioso buquê que exala do copo? Será possível? Senhor diretor, retiro todas as minhas palavras ásperas com relação ao jantar. Pelo que posso perceber, e pelo odor que sinto, mesmo sob as precárias condições de guerra, a adega da academia ainda possui algumas garrafas do clássico vinho fariseu. Ora, ora, ora! É como nos velhos tempos. Segurem a taça debaixo de suas narinas por um momento, gentis demônios. Segurem-na contra a luz. Olhem só para essas pequenas listras de fogo que se retorcem e emaranham como se estivessem lutando entre si. Estão mesmo. Vocês sabem como esse vinho é destilado? Diferentes tipos de fariseus foram colhidos, pisoteados e fermentados num só recipiente para produzir um sabor delicado. Trata-se de tipos que foram bastante antagônicos uns para com os outros na terra. Para alguns, seu único interesse eram regras, relíquias e rosários. Outros só se interessavam por roupas sinistras, expressões tristes e fúteis e tradicionais abstinências ao vinho, ao carteado ou ao cinema. Ambos tinham em comum a presunção e a distância quase infinita entre sua atitude verdadeira e qualquer coisa que o inimigo realmente é ou ordena. A perversidade de outras religiões era a única doutrina realmente viva na religião de cada um deles. A difamação era o seu evangelho, e difamar os outros sua litânia. Como eles se odiavam uns aos outros lá em cima, onde o sol brilha. Quanto mais ainda se odeiam agora, que eles estão para sempre associados, mas nunca reconciliados. Seu assombro, seu ressentimento, combinados à exasperação de sua maldade eternamente impertinente, passando para a nossa digestão espiritual, funcionará como fogo. Fogo negro. Tendo dito isso, meus amigos, será péssimo para nós se o que a maioria dos humanos entenderem por religião se esvanecer da terra, pois ela ainda pode nos enviar pecados realmente deliciosos. A fina flor do profano só pode crescer na vizinhança íntima do sagrado. Em nenhum lugar a nossa tentação é tão bem sucedida quanto precisamente aos pés do altar. Vossa Eminência, vossas desgraças, queridos espinhosos, sombrios e gentis demônios, ergamos nossas taças e brindemos ao nosso diretor Remeleca e à Academia.